Boa noite a todos. Voltamos com mais um programa Vem Amigos. Neste programa Vem Amigos de hoje, nós vamos homenagear Batista, que tem uma história muito interessante pelo Internacional, pela Lazio, Grêmio, Palmeiras, Seleção Brasileira e demais clubes. E também vamos ter a presença de Ademir Maria, que foi ex-jogador. O programa passa no canal 11 da NET e também pelo Facebook da Rede Sul TV. Vamos cumprimentar a Ademir Maria. Boa noite, Ademir Maria. Boa noite, Larry. Boa noite, Batista. É um prazer muito grande estar aqui contigo. Boa noite a todos aí. Então, vamos lá. Boa noite, Batista. Larry, tudo bem? Olá, Ademir. É um prazer estar aqui. É lembrar os velhos tempos, né? Muitas histórias. Vamos ver se dá tempo para contar todas. Vai dar tempo, com certeza. É difícil contar a história do Batista porque são muitos títulos, mas a gente vai fazer um esforço para contar. Nós vamos iniciar contando a história, né, de todos os gaúchos que foram campeões brasileiros. Vamos iniciar vendo aí o título do campeão brasileiro pelo Internacional de 1975. Aquele gol, Batista, ali do... Esse jogo eu me lembro que eu estava na arquibancada. Eu concentrei, mas não fui escalado para ir. Gol do Figueroa. Campeão do Brasil. Eu estava naquela fase do Seleção Olímpica, Seleção Amadora. Ali, ó. Ali está intercampeão do Brasil de 75, onde o Batista fazia parte do elenco. E eu convocava e concentrava, né? Mas o titular na época era Caçapava, Falcão, Jair... Carpegiani, 75. Escurinho estava lá. Escurinho, exatamente. Jair grande escuro. Jair também já estava. Eu estava também no plantel de 75, porque a gente subiu, né? Só que tu subiu primeiro, depois eu subi como quarto goleiro. Quarto, quinto goleiro. E eu tinha aquela situação também que eu não conseguia me firmar, mas ainda bem também, porque depois de 78 isso valeu a pena por causa do Coutinho. Mas eu estava em 75 na seleção do Pan-Americano, então ficamos 4 meses. Teve outros títulos também. 3 meses fora, depois fiquei nas Olimpíadas de 76. Para me firmar foi complicado, bicho, porque eu estava viajando bastante. Agora já vamos ver aí outro título a seguir, né? Olha, ó, campeão brasileiro de 1976. Nesse aí você estava, né? 76 estava, essa aí eu... Gol do Dario, né? Aos 29 e Valdomiro aos 57 minutos. Né? Batista participou ali esse título. Gol ali que o Valdomiro bateu, a falta foi minha até na jogada anterior. Eu dei uma arrancada de meia direita, daqueles atacantes perigosos, sabe? Ali tá, ó, campeão da Série A de 1976 do Brasileirão. E ali tá Batista ali, ó. Batista fazia parte ali. É verdade. É o segundo ali da esquerda para a direita. Cabelo comprido. Que tempo, hein? Saudade. Memórias. Saudade. Mas tem muita história ainda a seguir, né? Uhum. Nós vamos contar. Vamos já ver aqui mais um título relevante, mais uma participação interessante. Olha, ó, campeão brasileiro de 1979, invicto, né? O único, né? Essa vai ser... Aquele gol ali de quem? O Príncipe? Já. Aos 40 minutos, né? E teve outro jogo lá anterior que o Internacional venceu por 2-0, né? Chico Espina marcou os 2 gols e estamos mostrando aí o jogo que o Internacional venceu por 2-1 o Vasco da Gama e se tornou campeão, né? Olha ali, ó, 79. Quem é aquele gol ali? Falcão, né? Falcão, né? Falcão, pegou o rebote. Outro grande título. Esse aí ninguém vai ter. Mas olha, é difícil, invicto. Viu? Porque para nós também a gente não programou nada e também ficar invicto não tem como programar, né? Porque as coisas foram acontecendo. Olha só que gol. O gol do Vasco e o Sinho, não foi? 84 minutos. As coisas foram acontecendo e quando a gente viu, além do título, claro que aí a gente já queria preservar aquela invencibilidade. E os colegas ali, ó. Ali está o Batista ali, eu acho que é o... Mário Sérgio, Batista, Bira, grande Bira, João Carlos, Jair. Esse time aí era incrível. Bom, a história também já fala por si própria. Mauro Galvão tá a trajetória do time invicto, né, Michel? É difícil. É inédito, nunca mais. Qualquer tempo, essa é uma situação muito difícil de acontecer novamente. Essas são as histórias dos 3 títulos do Internacional. E nós vamos mostrar daqui a pouco já mais um gaúcho que foi campeão, né? Também do brasileiro. Quem seria ali, ó? O Grêmio. Campeão brasileiro de 1981. Aquele gol, né? Do Baltazar. Golaço. Primeiro jogo,
o Grêmio venceu por 2-1, 2 gols do Paulo Isidoro. E nesse segundo jogo aí, o São Paulo, né, jogando lá, perdeu para o Grêmio de 1-0. E no ano seguinte tu ia participar do Grêmio, né? 82, o Grêmio. Esse ano o Grêmio foi campeão. Fomos até a final com o Flamengo. Com aquele grande gol do Baltazar. O que me fez recuperar meu lugar na seleção também, aquele campeonato brasileiro, né? Porque eu estava vindo da perna quebrada, da fratura. Ah, sim. Né? Jogou em 78 e 82 na seleção brasileira, né? Exatamente. Em 82 eu estava tentando recuperar naquele campeonato brasileiro a minha posição de novo, porque em 81 eu fiquei todo fora com a perna fraturada, né? Sim. Foi quando eu não assinei com o Internacional, o melhor Internacional não assinou comigo. E aí o Grêmio veio e me contratou. Claro. Então, vamos ver mais um título do Grêmio aí, né? Que veio a seguir aí. O bicampeonato do Grêmio, campeão brasileiro de 1996. O Grêmio que perdeu o primeiro jogo para a Portuguesa por 2-0, gol do Galo e Rodrigo Fábio. E aí o Grêmio no segundo jogo, com gol do Paulo Nunes. E Ailton, ao final, ganhou de 2-0, né? E o Grêmio campeão. Ademir Maria, chegou. Não, eu já tinha parado de jogar, mas o Grêmio tinha um grande time aí, né? Pensa bem, né? 1997. O Ademir Maria também jogou no Inter e no Grêmio, né? Inter e no Grêmio. Batista. Chegou a jogar com o Ademir Maria, Batista? Sim, jogamos junto. Iniciamos junto, né? Iniciamos junto na época 73, tu já estava lá? Eu já estava lá. Eu cheguei no Internacional em 72, 71 Cruzeiro, fiquei um ano. Depois o Ernesto Guedes me buscou em 72. E eu fiquei Chegou em 73, né? 73 até 77. Aí depois eu saí. E é o título do Grêmio, né? Campeão brasileiro de 1996. Bicampeão, né? Paulo Nunes, Jardel, Carlos Miguel. Então nós mostramos aí os 3 títulos João do Internacional Antônio. E os 2 títulos Era um do grande Grêmio. Time esse time. Uma homenagem ao Inter e Grêmio campeões brasileiros, né? Então o que tu achou dessa homenagem, Batista? Aos Inter e o Grêmio, né? Inter e o Grêmio. Sempre é muito legal, né, bicho? A gente relembrar, vir, falar daqueles tempos que essas coisas aconteciam naturalmente, a gente jovem, com muita disposição e muita vontade de crescer ali no futebol, né? O torcedor te botando para cima e você querendo cada vez fazer mais, né? E esses títulos que nós tivemos aqui, aquela época que eu comecei, foi justamente a época em que Internacional e Grêmio começaram a surgir no âmbito nacional, né? Porque até então era Flamengo, na década de 70, ficava só por lá as coisas. Foi o Internacional e na década de 80 foi o Grêmio, né, que se destacou a âmbito nacional e também internacional, né? O Grêmio inicialmente, depois veio o Inter. Era uma época em que nós, jogadores, a gente tinha o objetivo de chegar à seleção brasileira. Porque era uma época que a convocação da seleção brasileira, ela restringia sempre dentro do Brasil, jogadores brasileiros, mas dentro do Brasil, jogando dentro do Brasil. Não tinha ninguém fora. Não tinha ninguém fora. Né? E hoje é diferente o futebol, né? É bem diferente. Porque naquela época tu disputava posições com grandes jogadores, né? Tinha vários jogadores brasileiros que disputavam a posição para te fazer um plantel na seleção brasileira de 30 e 35, tu tinha 60 jogadores. Não, Ademir, eu comento hoje em dia, com essa situação que acontecia, que era tão difícil de chegar no time de cima, porque justamente os jogadores não saíam, não tinha jogador vendido. Então muitos jogadores iniciavam e terminavam a carreira quase naquele time. Então os guris bons de bola que vinham das categorias inferiores não tinham espaço no profissional. O que acontecia? Eles emprestados para o time do interior, para aparecer e depois, quem sabe, voltar para Inter ou Grêmio, né? Então aí o Campeonato Gaúcho ficava uma competição incrível, porque era só gente boa também que tinha saído dos juniores e que não tinha encontrado espaço no time profissional, porque lá em cima já tinha aquele jogador que era ídolo e que era com toda a sua experiência. Nós temos algo a mostrar a seguir no próximo bloco, que é os brasileiros, né? Todos os campeões dos campeonatos brasileiros. Então, nós vamos para os intervalos e em breve retornamos com esse bloco. A camiseta de todos os campeões brasileiros e o Ademir Maria e o Batista vão me ajudar a contar essa história. Combinado? Então, vamos para os comerciais.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos com o bloco Campeão Brasileiros. Nós vamos mostrar a camiseta de todos os campeões brasileiros. E eu vou ter a ajuda do Ademir Maria. Isso, Ademir Maria? Claro, temos aqui para dizer os números, né, dos campeonatos brasileiros. A história, né? A história também. O Batista vai me ajudar também, Batista. Vamos. Então vamos iniciar. Dando conta. Ah, mas tu sabes, né? Vamos lá, ó. Campeão brasileiro aqui, ó. Quem? Palmeiras. O que tem a contado para mesmo um jogo memorável, uma história memorável? Do Palmeiras, eu acho que a ida para o Palmeiras que foi uma grande surpresa no início, né? Porque o passe era muito alto e não tinha esse tipo de transação na época dentro do Brasil, né? Muito alto. Em 83 ou 82? Foi em 83, porque em 82 teve o Grêmio, mas aí existia aquela rivalidade. Quando o Palmeiras, depois do final do ano, veio e me buscou para justamente revender para a Itália. Mas teve outros casos marcantes que eu me lembro. Aquele 6-2 do Inter, Sim. 6-0 pro Inter, 2 gols do Batista. 6-0, 1 de falta, Batistão, batedor de falta. É que naquela época eu estava jogando de meia esquerda, mais avançado, então eu não precisava ficar ali na frente. Né? E quantos títulos? 11 títulos, Palmeiras 11 títulos, Palmeiras. Vamos a outro grande campeão aqui. Próximo. Santos. O Santos eu posso falar de um jogador que teve comigo também, que praticamente iniciou comigo na seleção brasileira, na seleção de amadores, o Cláudio Adão. Cláudio Adão. Lembro, quando vejo as camisas aí, eu lembro porque o Cláudio Adão contava muitas histórias dele e do Pelé jogando junto, né? E nós ficávamos pensando, né? Porque nós éramos amadores, então não jogava no profissional ainda. Mas como ele jogava no Santos, ele treinava contra o Pelé. E a gente ficava só escutando. Babando. O Ademir Maria jogou no Santos. Joguei 4 anos, né? Fui para lá em 80, saí em 84 para o Cruzeiro. E o Santos tem 8 títulos, né? A mesma coisa que tu disse, a gente conheceu muita gente na época dos Meninos da Vila. Meninos da Vila. Vamos para outro grande campeão aqui. Corinthians, né? Do Corinthians eu me lembro do Matheus. Senhor Matheus vindo a Porto Alegre tentando me levar para o Corinthians, com a contratação. Quase saiu, meu. Chegaram a se acertar Corinthians e Internacional. Só que aí chegou no Pila do Batista, não queriam dar, né? Acertaram entre eles. A grana era boa, mas para mim não estava muito legal. Então aí não deu certo. E o Ademir Maria jogou grandes jogos lá para o campeonato. Grandes jogos contra o Corinthians, né? Tanto pelo Santos, pelo Internacional. Principalmente também pelo São Bento, eu joguei 3 meses no São Bento de Sorocaba. E aí, contra o Corinthians, eu lembro uma situação que o Neto não fazia gol de cabeça há muito tempo, nunca fez. Aí fez um gol de cabeça Internacional e Corinthians lá no Morumbi. Eu estava nesse jogo, estava jogando. E quantos títulos? O Corinthians tem 7 títulos. 7 títulos brasileiros, veja. Agora vamos para outro aí, Batista. Ó. Flamengo. Olha, isso aí eu lembro de Zico Júnior. Jogou contigo na seleção de 82. O Zico foi na de 78 também. O Júnior foi só na de 82, né? Sim. 2 grandes jogadores que até hoje... E outro dia eu fui na festa de aniversário do Zico lá, no Rio de Janeiro, e estava muito bonita a festa, muitos jogadores que a gente encontrou da época passada, né? E botamos os assuntos em dia. Mas Flamengo, bom, né? Flamengo, falando em Flamengo, se fala em Júnior e Zico, né? Sim. Flamengo, a recordação é muito grande em relação, perdemos um título para o Flamengo Nacional, né, em 87, aquele Flamengo que tu estava falando aí muito bem, grandes jogadores, né?
E contra o Santos também, nós iniciamos, eu também estava em 83, joguei o primeiro jogo, perdemos lá no Maracanã, e foi a decisão, Santos e Flamengo. Aí o Flamengo também foi campeão brasileiro e nós entramos em segundo lugar. Quantos títulos mesmo? O Flamengo tem 7, né? 7 títulos. 7 títulos. Vamos a outro grande campeão brasileiro, né? Temos que falar de quem? São Paulo. São Paulo. Algum Deixa jogo? eu ver, teve uma época que o São Paulo teve para me contratar. Mas foi, eu acho, 79, uma coisa assim, 79, 80. Teve alguns rumores de São Paulo interessado, né? Mas não vingou. Só que aí na época aquela da confusão, em que Batista vai pro Grêmio, não vai pro Grêmio, desce jatinho aqui no aeroporto, Sim. convence o Batista a ir para São Paulo. O São Paulo, o Internacional chamou o São Paulo, eles conversaram, né? Para ver se o São Paulo me contratava. Então eles estiveram aqui, mas aí eu já tinha acertado com o Grêmio, eu tinha dado a minha palavra. E uma coisa que a Belmira me ensinou, e ela não abria mão disso. Meu filho, palavra dada vale mais do que assinatura. Então aí eu digo, não, já falei com os homens, já dei a minha palavra. Disse, mas tu não assinou ainda? E aí eu digo, não, mas agora não dá mais. São Paulo grande, eu me lembro muito bem, grandes clássicos, né, do futebol paulista, joguei contra o São Paulo. Tem 6 títulos, São Paulo. 6 títulos, São 6 Paulo. títulos. Agora vamos para outro grande aqui, que foi campeão, ó, Cruzeiro. Cruzeiro, eu A lembro final aquela, né? eu não joguei essa, né? Mas estava no grupo. Tava no grupo, mas eu me lembro muito do Nelinho. Grande Nelinho. Falando sobre o Cruzeiro, sobre a cidade. O Nelinho é um grande contador de história. Então, agora, quando eu vi a camisa do Nelinho Cruzeiro... jogou contigo em 78. 78. Na Copa do Mundo da Argentina. Aí nós temos até a camisa de 78 aqui na frente, aqui, né? Uhum. Que foi da participação na Copa, aquela camisa azul que é bonita, aquela de mangas longas, né? Então, E aí a gente lembra também da época que era torcedor de Dirceu Lopes, né? Aqueles grandes jogadores que passaram por essa camisa aí, que realmente é de respeito. Para mim, grandes histórias no Cruzeiro. Eu fui campeão mineiro. Jogou no Fui Cruzeiro. campeão mineiro em 84, jogando, né? Perante o time do Atlético Grande, que nem tu disse, era Nelinho, Éder, Luizinho, João Leite no gol. Né? Era um timaço. Nós fomos campeões. E a história, para mim, é muito grande dentro do Cruzeiro. E quantos títulos? O Cruzeiro tem 4 títulos. 4 títulos brasileiros, né? Desde 1959. Vasco da Gama. Vasco da Gama. A outra final, né? Eu tô pensando se eu fiz gol contra o Vasco da Gama, mas não tô lembrado não. Eu ficava mais era defendendo lá. 1979, o Internacional foi campeão. Eu ficava era não deixando o Roberto Dinamite entrar na nossa área. Então eu lembro do grande Dinamite. Marcava, né? E lembro bem do grande Dinamite também, esse jogador que, né, que foi a história do Vasco. Tem determinados jogadores assim que você, quando fala no time, né, lembra da referência que era o Roberto Dinamite no Vasco da Gama. Vasco, grandes jogos, né? Tanto Internacional, Cruzeiro, Santos, né? Eu fiz grandes jogos contra o Vasco lá, aqui, São Januário, Morumbi, Beira-Rio, né? Mineirão, né? E o Vasco tem 4 títulos. Não, Ademir e Larry, só mais uma coisa, o Dinamite, assim, o que me vem na cabeça é que normalmente quando a gente vai tirar fotos, até as pessoas, se você não ri, as pessoas pedem, dá um sorriso aí, Batista, dá um sorriso aí, Ademir, para ficar... O Dinamite parece que ele acordava sorrindo e ia dormir sorrindo, entende? Porque ele era 2 palavras e ele abria aquele sorrisão. Era o único jogador, eu sempre digo, que não precisava tu pedir para ele para sorrir, né? Ele parecia que estava sempre de bem com a vida, né? Era uma lembrança do Vasco. E isso, essa espontaneidade da pessoa é muito importante, principalmente nas concentrações, nas viagens, né? Porque a gente sempre... E isso não é às vezes porque a gente quer, mas a gente é sisudo. Porque a gente está pensando já no jogo, já está pensando na vitória, tem que ganhar. E o futebol é aquele negócio, tem que ganhar, não pode às vezes nem empatar. E perder então, Deus o livre, né? E a gente então está sempre... Eu estava sempre muito tenso, muito tirado, né? Eu não tinha muita brincadeira comigo. E eu não conseguia relaxar, eu já entrava em campo pilhado. E antes também. E o Dinamite, não, rapaz, ele dava uma paz de espírito, assim, conversando com ele, essa coisa é hoje marcante. Vamos a outro campeão brasileiro, Fluminense, né? Fluminense, assim. Fluminense,
me vem na cabeça o Edinho, teve comigo também. Estou lembrando das pessoas que começaram comigo, Claro. que jogaram nesses times e que também estavam buscando espaço naquela época no time principal. Chegou né? a participar E o Edinho era um. da seleção de base olímpica com o Edinho. Sim, o Edinho, nós Pan-Americano. fomos na seleção Que ano? do Pan-Americano. Pan-Americano. Rapaz, eu às vezes confundo um pouco Pan-Americano com Olimpíada, porque Pan-Americano foi 75 E E Cannes também, 76. e Cannes 74. 74. Eu tive 74 Cannes, 75 Pan-Americano e 76 Olimpíadas. Nós vamos mostrar ali. Mas a eu seguir. acho que o Edinho foi nas Olimpíadas, de 76. E a lembrança aí É uma lembrança muito grande. Joguei com o Branco, né? Que foi um ícone lá dentro do Fluminense também, né? Jogamos no Grêmio. Tem 4 também o Fluminense. 4 títulos. 4 títulos. Vamos aí, né? Vamos agora à melhor lembrança, posso dizer, de Batista, acredito Opa. eu. Aí, Aí onde tudo começou. Não, ou melhor, tudo começou mesmo no Cruzeiro, né? Não posso esquecer o Cruzeiro também de falar. Cruzeirinho da em 71, Montanha. Cruzeiro da Montanha. foram 3 títulos para a Internacional. Em 71, aí em 72 o Ernesto foi lá e me buscou. E aí foram 3 títulos pelo Inter. Teve o 70 Hepta e Octa também, né? Sim, eu comecei a fazer parte do profissional a partir de 75. Então, até 81, onde eu saí, né? Sim. Foi 75, 76, 78 nós fomos campeão gaúcho, 79 brasileiro, né? Invicto. Victor. 80, eu acho, me parece que deu Grêmio. É. E 81 foi Inter de novo, mas 81 eu estava com a perna quebrada. Nós vamos mostrar no final do programa, na homenagem ali, nós vamos mostrar os lances que tu vai comentar para nós ali, a lembrança. Sem Importante. dúvida. Ali foram anos assim maravilhosos. É, E Ademir Maria jogou no Internacional também. também. Começamos eu e o Batista lá em 73, fui até 77, depois no Novo Hamburgo, aí tomei a minha carreira, né? E os títulos 3 títulos internacionais. brasileiros. Brasileiros. Vamos lá. Aqui, ó. Eu me lembro da história desse jogo aqui, que o Batista fez um golaço e o Falcão depois fez o O outro. do Atlético, Da é verdade, semifinal. é verdade. Foi a semifinal. E esse jogo, até então eu não era titular. Até então eu entrava, saía, entrava. Mas teve um jogo anterior com a Portuguesa, que eu entrei, faltavam uns 25 minutos, mais ou menos, 30, até o segundo tempo. E olha só, o Minério me botou na ponta esquerda, no lugar do Lula. Eu acho que ele queria preservar o Lula, não que eu fosse jogar de ponta esquerda, atacante. E ele queria preservar o Lula para o jogo seguinte, né? Tava 0-0, bota o Batista no meio, dá mais uma fechada. Mas como a Portuguesa não estava atacando, eu me meti de pato a ganso, como se costuma dizer. E fui lá pela esquerda fazer minhas jogadas lá, né? E tabelar. E de 0-0, nós ganhamos aquele jogo de 3-0 da Portuguesa em 30 minutos. E 2 jogadas minhas, tabelando uma com o Falcão pelo meio, e uma outra eu driblando o lateral, drible curto, seco, vai no Google que vai achar, no YouTube, e aí cruzei para dentro da área, na esquerda, e na cabeça do Escurinho. O Escurinho vinha entrando, pagou. Eu acho que aquilo ali deu ao Minelli a ideia de que, pô, esse guri eu acho que tá pronto. Enquanto o Atlético eu vou foi usar ele 2 a 1. eu vou usar ele contra o Atlético Mineiro. E fez aquele Aí, gol. contra o Atlético Mineiro, eu entrei titular e fiz aquele gol. Aí não saí mais. Sim. Aí a E história Ademir foi... Maria. Uma grande lembrança, né? Do Clássico lá. Clássico, Campeonato Mineiro, fomos campeão mineiro. Esse é um grande título que o time que o Atlético Quantos tinha. títulos? 2 títulos. Vamos lá que nós temos várias histórias a contar aqui. Depois nós temos que homenagear o Por isso que Batista. eu disse, é uma maravilha, porque a gente vai lembrar Ó. dessas situações. Grêmio jogou. Grêmio, 81, 82, a grande confusão em Porto Alegre naquela época. Transição, né? Foi Porque, feito. foi... Eu não esperava também, porque era uma soma muito alta, né, Larry? Sim. E eu estava esperando alguma proposta do exterior. Tanto que já no Rio de Janeiro, eu tinha conversado, porque eu estava fazendo a minha recuperação, já tinha ventilado alguma coisa de alguns clubes, mas nada se concretizou, né? E a imprensa estava sempre em cima, porque o Inter não aceitava as propostas que eu fazia. Então, o meu passe, quando foi para a federação, eu disse, pô, agora vamos aguardar alguém de fora vir aí, né? Porque aí foi feita... aqui no Brasil não se pensava jamais. E aí foi feita a negociação. Aí e de tu... repente, o Grêmio me chamou para conversar e disse, olha, Batista, nós vamos reunir agora. Só saímos daqui ou acertado ou então não vale mais. Não tem proposta para pensar em casa. então- É agora aqui. Então aí depois a gente estava reunido lá no escritório do dirigente do Grêmio
quando chegou a notícia, vazou e começaram a ligar para lá para saber onde é que nós estávamos. E porque não achavam a mim e nem o Sérgio Neves, que era meu advogado na época, que servia como procurador, né? E aí começaram as rádios. E aí começou a... Depois nós vamos explicar melhor isso no final do último bloco. Algumas lembranças, né? Final de 92, 93 fui campeão gaúcho, depois tive a felicidade de treinar o Grêmio 3 anos também. Quantos títulos? 2 títulos. 2 títulos. Vamos lá, porque nós precisamos de tempo para o próximo bloco. Né? Botafogo, uma rápida lembrança. Do Botafogo, olha... Alguém que tenha jogado alguém na que tenha seleção jogado, brasileira. não, mas aí me remete a aquele velho fã do futebol, de ser na época, né, Jairzinho. Jairzinho. Esse aí me lembra o grande Jairzinho. Centroavante do Botafogo e o nosso grande ponta-direita em 70, na Copa. 2 títulos tem o Botafogo. 2 títulos do Botafogo. Vamos a outra que complicou a vida do Internacional no Campeonato Brasileiro. Ó, Bahia. Algum jogo assim, alguma... Um jogo especial. Algum jogador que jogou contigo na seleção? Alberto Leguelé. Alberto Leguelé, um grande meia esquerda. Na época, muito... de bastante gingado e uma outra figuraça, bicho. Ele vivia contando história, era o rei da história, jogador muito engraçado. Nós fomos a Pan-Americano juntos. Quantos títulos? 2 títulos. 2 títulos. Vamos lá, que nós... Guarani de Campinas. Jogou com... O grande Careca. Careca. Quantos títulos mesmo? O Guarani tem 1 título, né? 1 título. 1 título. Estamos acelerando um pouco para sobrar um tempo para sobrar um tempo para nós homenagear. Atlético Paranaense. Na época... Paranaense, aquela época... Não tinha muita rivalidade também, assim, né? Como tem hoje, assim, E o Atlético Paranaense não tinha o prestígio e o nome que desfruta hoje, né? Quantos títulos? Era um grande no Paraná, mas não assim, nacional. Eu fui o primeiro goleiro do Paraná Clube, tive quantos títulos vários jogos, 1 título. Vamos lá. Hoje o Paraná vamos que está encerrando. Uma aqui. força. Já vamos para o próximo bloco. Olha aqui. Grande. Curitiba, né? Curitiba. Quando nós íamos lá, eu devo dizer até que com o Atlético Paranaense e Curitiba, não é que a vida fosse fácil, não. Eram jogos bem os jogos disputados. eram bem disputados, eram times assim que a gente tinha que tomar cuidado, apesar de, como eu disse, eles não terem ainda na época o volume que tem hoje, né, e a importância e a qualidade técnica de hoje em dia, mas eram times fortes também. É que os times daqui do Sul, como os jogadores ficavam muito tempo, né, então também tinham grandes jogadores e aí nós contra eles lá, mas era sofrido. Lembrança? Lembrança? Tem um título, uma lembrança do seu Enio Andrade. Verdade, o Enio treinou lá, isso, e foi... Campeão. Foi campeão. E agora o último aqui, né? O Esporte. Esporte do Recife. Como é que ela jogava? Essa aí é complicada, rapaz. Essa aí foi a cidade da fratura. Sim. Que lembrança essa aí? Esse foi lembrança por último. É uma lembrança o Merica, né? São coisas que acontecem no futebol. Acontece, até na época eu falei que não achei que ele tivesse, porque essas jogadas do meio, uma vez até, rapidinho posso contar aqui, eu tinha um jogador, no treino eu machuquei ele sem querer, inclusive ele teve que depois operar o tornozelo. O Dagoberto. Nós jogávamos no juvenil e eu fui num lance de lado para tirar a bola e a bola quicou no cucuruto e não peguei a bola, aí sem querer eu machuquei. Então quando eu vi aquele lance do Merica no meio, né, eu cheguei a tentar dar um toquezinho na bola e agora, claro, quem pode dizer da intenção, a minha com o Dagoberto eu sei, mas a dele só quem pode dizer é ele, mas mesmo assim eu isentei ele de culpa porque esses lances acontecem, né? E quantos títulos? 1 título. 1 título. Nós, com a ajuda do Batista, né, grande especialista aí de Campeonato Brasileiro, Ademir Maria da mesma forma, nós estamos encerrando esse bloco e vamos aos comerciais. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Voltamos com o bloco Torcedor Campeão. Nós vamos agora mostrar o ganhador do sorteio, que respondeu de forma correta, que foi o Brasil de Pelotas em 1919, o primeiro campeão gaúcho. Vamos ver aí a imagem, ó. Ele recebeu lá no escritório do programa Vem Amigos a camiseta do Grêmio. O Cleiton, que foi o ganhador, ó. Estamos vendo aí o ganhador que respondeu nas redes sociais do programa Vem Amigos de forma correta a pergunta. Ó, ele, ó. Mais um gremista, né? Já foram 7 gremistas que venceram. Mas vamos agora a fazer o sorteio, né? O sorteio de quem respondeu de forma correta, que foi o Internacional, campeão em 1975, 76 e 79 do Campeonato Brasileiro. Vamos à ajuda aqui do Batista. Tira o nome para nós, faz favor, Batista. Vamos lá. Vamos ver quem é que vai ganhar essa camiseta do Inter ou do Grêmio. Aí tu mostra para a câmera, faz o favor aí para nós. Tirei um só? Foi um só. A câmera ali que ele vai mostrar. Então, Vamos ver. tá aqui. Newton Bueno. Milton Bueno. Bueno. Newton Bueno. Milton Bueno foi o ganhador. A nossa produção vai entrar em contato com o Milton Bueno e ele vai vir receber a camiseta do Clube do Coração aqui no programa. Muito obrigado, Batista. Agora nós vamos para o próximo bloco do telespectador campeão. Aí vai ter aquela pergunta. Vamos passar o vídeo e ver a pergunta para responder. Vamos passar o vídeo. Telespectador, preste atenção à pergunta. Qual foi o primeiro clube campeão brasileiro e em que ano foi? Ó, preste atenção, telespectador. A pergunta. Qual foi o primeiro clube campeão brasileiro e em que ano foi? Você responde a pergunta nas redes sociais do programa Vem Amigos e você vai vir aqui receber ao vivo, né, a camiseta do clube do seu coração. Nós vamos aos comerciais e retornamos em breve com o principal bloco do programa, a homenagem a Batista.
CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Retornamos ao principal bloco do programa, a homenagem a Batista. Nós vamos contar toda a sua história desde o início, né, com os títulos obtidos pelo Internacional, Seleção Brasileira, Seleção Olímpica, várias participações do Batista por clubes por todo o Brasil, Palmeiras, Grêmio, então Lazio, tem muita história a contar. Vamos aí conversar com o Batista. Quando começou essa carreira, Batista? Que ano começou? E explica para nós aqui. Começou em 71. O Valmor, que era o nosso treinador lá na Várzea, a história é longa, mas eu vou resumir. Sim. Na Várzea, conheci o Juliarão, que era o treinador do Infanto do Cruzeiro. E aí levou uma turma lá, 6, 7, de que jogavam nos times de Niterói, lá Canoas. E aí eu terminei ficando. E o meu teste foi até como lateral. Ninguém levantou a mão, precisou de um lateral, os caras iam jogar, e eu tinha ido para fazer teste de meia-direita, porque eu era meia-direita na Várzea. E aí eu olhei e ninguém levantou a mão, assim, de uma olhada, a gente ficava tudo na cerca, né? No arame farpado, ali no muro, encostado. Foi no Cruzeiro. No Cruzeiro, que o Cruzeiro, o time principal do Juliarão, ia jogar contra o time do IPA. Sim. Que o IPA tinha ido lá para fazer... E depois? E aí, mas só que nós íamos entrar depois, porque ele já tinha um time. Claro. Só que o lateral dele não foi o lateral direito. Então ele socorreu da Várzea, que estava ali, da turma que tinha ido para fazer teste. E tem um lateral direito aí eu não era lateral, era meia direita, mas eu olhei aqui, ninguém levantou a mão e digo, eu. Eu digo, queria jogar. Entrei lateral direito, fiz o teste, passei, e aí ele me botou como volante depois, porque o Valmor falou, olha, ele se apresentou como lateral direita, mas a posição dele é meia direita. E como ele tinha um meia direita que ele gostava muito... Que ano foi? 71. E depois a seguir, qual é o... Aí, em 72, o Ernesto Guedes me viu jogando contra o Internacional Infanto Juvenil no campeonato, né? E aí ele me buscou conta a lenda, reza a lenda, que ele deu 7 jogadores pro Cruzeiro para o Juliarão me liberar, que o Júlio não queria liberar o Batista. Jogou na seleção ali de base, né? Essa seleção aí é a seleção Pan-Americana? Essa seleção é a seleção de Cannes. Cannes, 1974. Né? Isso, Cláudio Campeão Adão. de Cannes. Cláudio Adão. Luxemburgo, ali na lateral direita. Né? E depois, para onde será? Carlão lá, o Carlão foi comigo também, olha só as figuras. Aí, gente, que depois, a gente até... Cláudio Adão, Luiz Carlos, meia esquerda do Grêmio. Sim, essa é a história de Batista. Toninho Vanusa, ponta esquerda. Olha ali, ó. E esse jogo aí? Nós estamos mostrando ali o jogo do Internacional, né? Quem é que chutou ali de fora da área? Eu estou tentando entender contra quem. 75. 1975. Ah, não, 75. O Batista ainda estava querendo, eu estava no time. Estava no plantel, mas não estava jogando. Estava no plantel internacional, né? Mas participava. Concentrava. Logo em seguida entrou. Veio o primeiro título, né? Em 75 foi o primeiro de campeão brasileiro. Foi hepta, né? 75 foi campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro. E hepta gaúcho, né? Agora, no 75 do hepta eu estava, porque eu entrei na lateral direita mesmo nesse jogo. O Pontes lá de dentro, bota o Batista na lateral direita que ele joga ali. Porque ele ia botar o Borjão. Sim. O Minério ia botar o Borjão e puxar o Valdomiro para a lateral. Quando o Cláudio machucou. Aí o Pontes veio correndo lá dentro, bota o Batista que ele joga ali, porque a gente jogava junto.
porque ele era reserva naquela época, entrava, Teve saiu. outros jogos na Hermínio era o história titular. também, né, Batista? Nessa decorrência aí teve outros títulos. Olha aí, ó. Heptacampeão gaúcho de 1975, né? Participava do grupo. Logo acho que vamos ter outro aí. Ó. Aí contra o Cruzeiro, né? Contra o Cruzeiro, aquele jogo Esse é o jogo do Cruzeiro, é. memorável ali, 75, onde tem o título, né? E o Figueroa era o rei da área. Sim, era tranquilidade justamente nesse ponto, era a bola alçada, né? A gente sabia que o gringo ia ganhar, porque ele tinha uma facilidade de colocação e de impulsão, né? Que gerava uma tranquilidade para o time todo, porque bola na área, se você não confia muito na tua defesa, é complicado, né? Até para o goleiro, o Ademir sabe, né? Se a defesa não for aquela E aí especial, tinha agora o gringo era impressionante, tanto na área defensiva quando ia para frente, como Mas nós temos outro, nessa situação. Ali, ó, 75 campeão do Brasil, né? Os colegas aí do grupo do Batista foram campeões. O Figueiredo tinha uma imposição assim que era dele mesmo, né? E nós temos outros títulos a seguir aí, ó, participações ali, ó, em outros campeonatos. Era Figueiredo e Pontes, e depois Figueiredo Era o Hermínio. Hermínio e depois Marinho Pérez. Pérez. Eu acho que esse aí é o Octa, não, aquele é mais, é o Octa, o Campeonato Gaúcho. É o Octa Campeonato Gaúcho pelo Internacional. Isso aí fez parte do elenco. E a partir de 75 eu estive, até 80. Vários títulos. Sim, foram 4 gaúchos e 3 brasileiros. Octa Campeonato. Ou 5 gaúchos, uma coisa. Tem também o título a seguir que a gente vai vendo ali, ó, aquele gol ali. Bicampeão brasileiro. Valdomiro, ou Dário? Foi o Dario de cabeça, né? Isso, gol. bate na... Nesse jogo tu saiu jogando? Bate na barreira. Esse foi de 70 aí? 76. Esse eu estava jogando, inclusive, o segundo gol, a falta foi em mim ali, que o Russo entrou de carrinho na entrada da área. Esse é o primeiro gol. O Russo entra de carrinho, numa arrancada do meio campo em direção à área, e o Valdomiro bateu e fez o... A torcida, os jogadores do Corinthians correram em cima do juiz e nós também, né? Porque eles não queriam validar o gol. Tem mais agora nós vamos ver ali a equipe ali, o Batista e essa é a grande foto. Ali, 76. E nós já vamos a outra lembrança ali, ó. Mais uma lembrança. Que saúde da gurizada nessa época. Centralizava mais tudo. Ali, Batista, ali é contra o Atlético Mineiro, eu acho. Esse é o gol pelo lado esquerdo, exatamente. Agora tira lembrança, vamos ver agora. Tem o cruzamento, tira de cabeça e a bola cai no meu pé. É gol, da minha opinião, de craque. Olha só. Batista. Olha onde ela entrou. Batia forte, tinha potência. Esse foi o jogo que vocês garantiram a final, né? Não, o Batista estava começando, mas era metido. Olha só. No ângulo. Esse jogo aí foi... o que me deu muita cancha também para enfrentar e disputar e conseguir vencer no Internacional com todas essas feras, foram justamente as seleções amadoras que eu... E mais um campeonato gaúcho ali, Batista. Que eu fui convocado, porque tu jogava contra craques, né, do exterior lá. Sim. E aí quando chegava nessa hora aí a gente não se surpreendia. Olha só que gol. Mais um campeonato gaúcho pelo Internacional. Ali, ó. Valdomiro. Grande. Valdomiro raspando de cabeça, foi, né? Foi. Campeonato Gaúcho de 78. Isso eu me lembro, gostava muito de ver tu e o Caçapava jogar ali na frente do Figueiredo. Essa é a homenagem a Batista. Porque a gente tinha assim uma boa... Dava bastante consistência. Pela seleção brasileira, Copa do Mundo de 78. Essa aí, terceiro 78. lugar. Gol do Nelinho agora. Que rosca foi essa? Que efeito tomou essa bola. Terceiro lugar, né? Invicto. Fomos terceiro lugar invicto. Invicto. Aí teve um match antes lá, coisa igual do Peru, né? Eu não sei como é que o Brasil concordou em jogar em horário diferente da Argentina. Mas era pressão para a Argentina ser campeão. Não, mas só eles explicam, bicho, porque os dirigentes não eram obrigados a aceitar, não. Grande jogo do... Batista participou ali, eu acho que foi Rivelino, não? Esse aí... Não, foi o Dirceu. Seu Dirceu. Esse foi você estava mais atrás ali. Eu estava na frente da área ali, fazendo a minha... Primeira participação em Copa do Mundo do Batista, em 1978, né, Batista? 78 foi a primeira.
participação. Hein? Com um grande investimento do Cláudio Coutinho, porque ninguém entendia porque o Coutinho tinha me levado. Ele me conhecia do Pan-Americano e das Olimpíadas. E teve outro título aí, foi a seguir, né? Obtido aí. Campeão brasileiro de 1979, invicto. Essa foi... Qual é a camisa que tu usava nessa época, hein? Nessa época, se não me engano, eu estava com a 4. Porque eu até pensei em usar a 17 da Copa de 78, né? Mas eu, como todo guri, aquele que se preza, né? E aquela cabecinha de vento, quando a gente tem mesmo na idade, eu achei que a 17, eu digo, não, vai ficar um número de reserva, não vai ficar legal. Mas eu devia, hoje me arrependo, depois eu digo, pô, ia ficar legal, né? Outro título obtido. Pô, tinha lá na Holanda, o Cruyff era o 13, e tava tudo certo, o cara destruía. Mas eu, na época, não... Internacional aí... Podia ter adotado a 17 da Copa. Venceu, né, o primeiro jogo. Olha lá que chute. Sabe quem é que chutou essa bola ali? Quem? Batista. Só podia ser. Fora da área era o rei de fora da área. Batia bem. Eu experimentava. Sobrou e eu estava testando. E daqui a pouco nós vamos ver aí o pôster, né? Onde o Batista foi campeão. Tricampeão invicto, né? Igual do Jair agora ali. Exato. E esse jogo aí eu estava falando, até iniciamos a falar no início do programa, que a gente não programa esse negócio da invencibilidade, né? Mas depois, no final, nós já estávamos defendendo o título e a invencibilidade. Porque começou a falar muito da invencibilidade. Uma coisa inédita, né? Era inédito. Eu acho que uns 4, 5 jogos antes do fim. Que isso começou a tomar vulto, né? E aí... Era mais uma responsabilidade. Mais uma vez, em 81, campeão gaúcho. E era mais uma responsabilidade para defender também. Mais outro título, 1981, campeão gaúcho pelo Internacional. Sim. Mais outro título, participou aí exatamente. Em 81, campeão. São vários títulos do Batista. Nós ficar aqui, vamos manter o Internacional, vários títulos. Mas eu estou tentando lembrar agora. Mas eu acho que esse período aí eu estava com a perna fraturada. Claro que eu fazia parte. Mas participou do grupo. Fazia parte do grupo. Quem participou do grupo é campeão. Porque o título... Porque mudaram muito, né? Na época... O Campeonato Gaúcho foi disputado no segundo semestre ou no primeiro aí? Eu acho que foi no segundo. No primeiro semestre era o Campeonato Brasileiro. Foi no início do ano que eu quebrei a perna. E aí, nesse aí, eu estava em casa. Teve uma passagem pelo Grêmio e pela Seleção Brasileira a seguir, né? Em 82. Pelo Grêmio em 82, foi aquela boa campanha que nós fizemos naquele campeonato, ainda final com o Flamengo. Né? Esse não é o jogo com o Palmeiras ali? Aquele 6-0, 2 gols do Batista. Olha o Batista de meia esquerda. Ali eu estava de meia esquerda. Olha o 10. Olha a 10. Olha o 10. Jogou com a 4, a 5 e a 10. Não, quando me liberavam, bicho, eu ia pra frente porque eu na várzea. Eu me criei jogando como atacante, de minha direita, né? Recebeu a bola. Mas os caras queriam que eu fosse pra frente. Bastava perder um jogo para dizer que o Batista não saía da frente da área. Mas era onde eu tinha que ficar, quando eu jogava com a 5. Mas até aquele lance do Pelé que enganou. Olha aí. Aí com a 10, Batista, agora hoje não precisa ficar aqui atrás, tu pode jogar lá na frente. Fez outro gol também nesse jogo, né? Interessante aí, o toque que tu deu hoje, já os toques são feitos, né? Como antigamente já dava esses toques por cima do goleiro. Não, sim, basta ali a tua intuição, né? Aquela parte ali, naquela hora ali, não tem treinador que te ensine a fazer isso. É teu e tu tem que te virar do jeito que dá, né? Mas teve também outros grandes jogos, né, que a gente pode ver a seguir aí, que foi a final lá de 1982, onde o Flamengo venceu, teve 3 jogos, né? Foi 3 jogos. E o Grêmio foi vice-campeão brasileiro jogando. Nós estávamos vencendo o Flamengo no Maracanã até o finalzinho do jogo. Estava 1-0 para nós, o Zico conseguiu empatar aos 42, 43, uma coisa assim. Nós vamos mostrar o gol em seguida, vamos mostrar. Se nós tivéssemos vindo com essa vitória de lá, a gente poderia aqui. Porque aqui o primeiro jogo foi 0-0, né? Depois teve o segundo. Aí tu estava jogando com a 5? Aqui eu estava com a 5. Não, estava jogando... eu estava com a 5, porque era eu, Tadeu... Não é Tadeu Ritt, era o... E aí o Grêmio foi vice-campeão, né? Tem até uma homenagem ao vice-campeonato do Grêmio, eles têm um pôster. Não, foram 3 jogaços isso aí, essa final aí. Tanto, justamente olha, isso, o gol do Batista ali, você lembra daquele gol, Batista? Conta quem? Sim. Penharol? Penharol, foi Libertadores. Exatamente. Não, esse é o China. Pelo Grêmio. Não, o China.
Aquele é o China. Esse primeiro gol Eu foi do fiz o gol, China. mas não... Mas tu fez gol também nesse jogo, né? Aquele ali foi o China, se não me engano. É. Ali de pênalti... Então vocês são meio parecidos. Na época, cabeleira, né? Na época o cabelo eu confundi, mas o China eu reparei, ó. porque ele é bem mais alto que eu. Olha, pela seleção brasileira, ó, participação. Aquela Esse é o vitória Zico. da Esse é o Zico. 8-2, né? Esse é o canhotaço do Éder. 3-1 contra a Argentina. Essa foi da de 82. O Maradona foi Esse expulso, de fez aquela falta. Daqui em um ti. pouco talvez apareça aí aquela pancada que ele disse que não tinha intenção, não era em mim. Eu digo, tá, mas eu e Falcão somos parecidos talvez com o outro. Aí ele disse que pensou em dar no Falcão. Eu digo, pô, então tu errou. Ainda tem aquele... Porque a gente se encontrou depois lá na Itália, né? E jogou na... Depois, seguidamente, depois foi pra Eu Lazio disse pra também, ele, eu né? digo, pô, mas então tu tava mal de óculos, né? Porque eu e Falcão é loiro, eu sou moreno. Você chegou a jogar na Lazio, né? Sim, Na depois nós Itália. jogamos. Os jornais só falavam disso naquele dia, naquele anterior ao jogo, né? Foi domingo, eles falavam sábado. Encontro agora, a vingança Batista, do Nós Batista. vamos mostrar alguns gols ali pela Lazio, ali, participação, e em breve vamos fazer a homenagem, né? Aham. A homenagem final. Olha o Júnior aí sambando, a sambadinha. Depois do gol. As histórias de Batista, né? Disputando a Copa do Mundo de 1982. Eu acredito Olha com a camisa Olha da lá, ó. Avelino e da Lázaro lá. Ó, vamos marcar alguns gols lá, participação pela... É ele, olha lá. Avelino. Esse é o gol. Olha a fúria. Gols do Batista. Batista na Itália também Esse já era é na na Lazio, Lazio. Foi um período muito... Porque o time da Lazio vinha da segunda divisão, né? Não estava disputando a segunda divisão. E aí o cara contrata o Batista, que é da seleção brasileira, olha, esse gol Sim, aí também foi grande gol do foi Batista. muito legal. E contrata o Batista da seleção brasileira como se fosse resolver todos os problemas do plantel time. ali, ó. Como se fosse resolver todos os problemas do time. E não é assim que funciona, né? Então aí foi um período bastante desgastante também. Olha, porque ó, outra... Ali de quem é aquela ali que participou? esse aí é o Avelino. Avelino. É, o Avelino. Lazio, Avelino. Essa camisa do Avelino, Santal. E participou também, jogou em Portugal também. Bastante depois. cabelo, olha só que Quanto maravilha. tempo ficou lá na Itália? Na Itália eu fiquei 4 anos. Aquele ali é a equipe portuguesa? de todo. Esse aí é o belenense. Belenense. Marinho Pérez era o treinador, Baidecão tá ali, ó, Sim, zagueiro. Baidec, Baidec que era zagueiro central. Então essa é a sua história. Mas agora nós vamos ter que te homenagear, né? Vamos te homenagear porque... Mas né, eu já estou Ademir sendo Maria? homenageado desde o início aqui. Vamos né? lá que nós estamos próximos. Essa é a parte... Agora então é a parte especial Essa do... parte especial, Da placa. onde vem a homenagem, né? A Batista. Ó, vamos lá, ó. Vem, amigos, tenho o prazer de homenagear Vossa Senhoria pelo comprometimento, né? Esportista, cultural e social e por ser destaque, né? Aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. João Batista da Silva, Batista, destaque do Brasileirão. Essa aqui é a homenagem que o nosso programa quer fazer para Beleza, você. Larry. Essa é uma delas, né? Ah, é? O Ademir Tem Maria mais? tem alguma homenagem a mais aí? Tem uma aqui, uma camiseta, não sei qual é o número que ele gostaria de ter, mas Qual será? qual será o número? Rapaz, Vou mostrar para os telespectadores. Se for aquela o número do Pelé, Olha lá, ali, ó. Porque na época... Vamos olhar na Porque câmera. na ó. época... Batista, Olha lá, 10. o 10, que eu joguei com a 10. Destaque do Brasileirão. Vem, amigos. Eu vou te entregar porque a camisa é tua, né? Para te mostrar para o público. Mas isso aqui é tradicional, né? A 10 do rei, pô, todo mundo quer. Mostra ali, Quer ser o Gostou número. da homenagem? Muito, muito. É muito legal. Eu falei já no início, lá e Ademir, que a gente lembrar desses tempos, né? Dá uma saudade muito grande. Mas felizmente foi uma carreira foram aproveitados, né? Anos vitoriosos. Foram vitoriosos. Faltou tempo para nós e aqui. com isso, então, Precisamos de mais tempo. ao longo da entrevista, a gente vai lembrando e só de coisas prazerosas, só coisas boas. Então, essa é a ideia. eu quero agradecer a vocês pela agradeço, homenagem. Ademir. Muito obrigado. Merecidamente, Um abraço ao né? torcedor Pela também, história. a todos que muito torceram por mim naquela época. E hoje em dia também continuem torcendo, porque não custa nada. Um abraço. É a história, né, do Batista, com vários títulos, e conforme nós demonstrando, pelo Inter, participação pelo Grêmio, Seleção Brasileira, Lazio, Palmeiras. São várias participações do Batista. O Batista merece a homenagem, pois são poucos, né,
que se destacaram com vários títulos aqui no Brasil e também pelo exterior, porque ele participou de jogos. Tem alguma coisa para falar rapidamente? Não, merecidamente pela história, né, que a gente fez, que principalmente o Batista fez uma história no futebol brasileiro, no futebol mundial, disputou 2 Copas do Mundo, e é merecidamente essa homenagem que tu está fazendo, que nós estamos fazendo aqui, fica na história, né, vai ficar sempre na história para aquelas pessoas que vão lembrar do futebol. Não querendo te interromper, mas nós estamos aí encerrando o programa, né? Eu estou conseguindo ficar com o Batista eu queria ficar, 10. Então nós vamos encerrar o programa com o Batista mostrando a camisa 10 aqui, ó. 10. Olha aqui. E encerramos o É,